Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso canal, né? Especialmente hoje aqui para a ONG Educar é Preciso, tratando de um tema muito especial que é o tema da abolição da escravidão. Fato histórico ocorrido em 13 de maio de 1888, né? E a gente não pode deixar esta data passar inacabada. E aí a gente vai dizer que a abolição, né, ou que há uma abolição inacabada. Né? O nosso título da nossa aula de hoje é a abolição inacabada da escravidão colonial ao tecnofeudalismo, como que as novas formas de exploração perpetuam uma liberdade que ainda não chegou para todos. Bem, é preciso que nós compreendamos que a lógica, né, a lógica que não mudou. Né? A escravidão no Brasil, que durou mais de 350 anos, ela moldou profundamente, né, a nossa economia, ela moldou a nossa política e moldou a nossa sociedade. Isso é evidente, né? Em 1888, nós tivemos a chamada Lei Áurea, uma lei declaratória, né, que declarou o fim formal da escravidão, né, colocando nas ruas milhares e milhares de escravizados e escravizadas. Mas essa mesma lei não garantiu a esses ex-escravizados e ex-escravizadas terra, renda, educação e nem cidadania para esses libertos. A estrutura de poder permaneceu intacta, né? Mudou-se o nome, mas não mudou-se a essência. Então você tem o 14 de maio, né? Nos traz uma lembrança muito ruim. Né? O 13 de maio é a data oficial da abolição da escravidão no Brasil, mas o 14 de maio, que representa o dia seguinte, quando os libertos acordaram sem nada, sem terra, sem trabalho digno e sem um lugar na nação. Então, nesse contexto, o que é que foi abolido? A propriedade legal de pessoas, né? Ou seja, o cativeiro formal. Agora, os senhores de engenhos, os senhores das minas, eles não eram mais proprietários de escravos. Né? Eles agora não eram mais proprietários de escravos. Então, o que não foi abolido? O que não foi abolido? A exclusão econômica, a violência estrutural e a desigualdade racial profunda que se perpetuou no tempo até os dias atuais. O que ficou pendente, então? A reparação, a redistribuição plena da cidadania para a população negra ao longo de todos esses anos. Então, a escravidão se reinventou. Né? O chicote agora não é mais de borracha, não é mais de couro. O chicote agora é o algoritmo. O senhor de engenho agora não é mais o senhor de engenho, não é mais o dono da mina. Agora é um acionista. Né? E a senzala agora não é mais um espaço de confinamento onde as pessoas se amontoavam no fim do dia. A senzala agora é um aplicativo, né? Então nós estamos vivendo aqui uma era do tecnofeudalismo. Né? O economista Yanis Varoufakis cunhou esse termo tecnofeudalismo para descrever um novo regime econômico, gigantes tecnológica que não apenas vende produtos, mas controla a infraestrutura da qual todos dependem. Né? E como é que funciona essas infraestruturas? Funciona na prática, os trabalhadores operam em plataformas que não possuem algoritmo, os algoritmos definem a jornada, a rota e a remuneração, portanto,
o aplicativo diz qual o caminho que você deve seguir, ele te induz a exaustivas horas de trabalho diário e a remuneração que você vai ganhar é muito mínima, inclusive você já sabe dessa remuneração, por isso que você tem que ficar aí, quanto mais horas, né, você trabalhar, talvez você tenha uma remuneração melhor. Então esse trabalhador não tem uma documentação de trabalho assinada, não tem FGTS, não tem direitos trabalhistas. E o lucro está concentrado nos acionistas do topo dessa cadeia. A exploração digital não é neutra, né? Ela recai de forma desproporcional sobre o mesmo grupo historicamente marginalizado, que é quem paga o preço. E quem é que paga esse preço então? Os trabalhadores precarizados, na maioria negras, a maioria de trabalhadores negras e negros e periféricos, submetidos a jornadas exaustivas de trabalho e sem a chamada proteção social. Há aqui um processo de exclusão tecnológica, né, sem acesso à internet de qualidade ou letramento digital, comunidades inteiras ficam fora dessa economia, né? Sem voz e sem proteção, sem sindicatos efetivos. Nota-se que ao longo dos últimos tempos vem um processo muito forte de destruição do sindicalismo, né? Então, sem sindicatos efetivos nas plataformas, a negociação coletiva é praticamente impossível de ser efetivada. Então, o que é que a gente vai ver agora? O processo que saiu da senzala ao aplicativo. A estrutura mudou de forma, mas a lógica ela permaneceu, ela permanece a mesma. Poucos concentram poder, muitos sustentam o sistema com seu corpo e seu trabalho. Então você tem aqui essa figura da escravidão colonial, onde você tinha o senhor de engenho que comandava, né? Esse lucro ia para as elites coloniais e esse trabalhador sem direito, né, que resultava aí numa escravidão também sem direito, né? Agora você tem o processo, né, de uberização, onde a maioria da juventude é induzida a ser empreendedores, né? A gente pergunta muito empreendedores de quê? Mas são empreendedores, donos da própria bicicleta, né, pagando o financiamento da própria morte, inclusive às vezes com o risco da morte, né? Então são trabalhadores ainda sem direitos, né? E o lucro vai para onde? Para os acionistas dessas grandes redes, né? Dessas grandes big techs, né? Então o que a gente nota aqui? Que há continuidade estrutural. O que muda entre o século não é a lógica da exploração, é o vocabulário que disfarça, porque a lógica continua a mesma. Antes escravo, hoje parceiros, colaboradores, empreendedores individual. Então, nomear diferente não transforma a realidade de quem trabalha sem direito. A luta precisa ser atualizada, né? Então, como que nós vamos atualizar a nossa luta? Enfrentar as novas formas de servidão exige ferramentas de luta. Então, a abolição de ontem foi um ponto de partida, não de chegada. Primeiro, reconhecer, nomear os tecnofeudalismo e a uberização como formas contemporâneas de exploração. Esse é o processo fundamental. 2, reparar, exigir políticas de reparações históricas, acesso à educação e redistribuição de riqueza. Então, a gente tem que enfrentar essa luta. E 3, democratizar, ou seja, regulamentar as plataformas digitais, a garantir que o poder econômico e tecnológico para todos, e não somente a um grupo que controla através dos algoritmos. E o que é uma liberdade verdadeira, então? Enquanto não houver justiça, reparação e democratização do poder econômico e tecnológico, seguiremos vivendo uma abolição inacabada.
Justiça, por exemplo, punir e reparar as violências históricas e presentes. Reparação, políticas que redistribuam oportunidade para quem foi excluído por séculos. Então, nós temos aí uma dessas políticas, é a criação das políticas de cotas e democratização, que as tecnologias e as riquezas como bem comuns, não como privilégio de poucos, né? Então, liberdade é luta contínua, né? O 14 de maio nos invoca. A abolição foi interrompida. Só com coragem para enfrentar as novas formas de escravidão, o algoritmo, a precarização, a exclusão digital, podemos, enfim, contribuir, né, e construir uma liberdade que valha para todos. A história não acabou em 1888, ela continua sendo escrita e você faz parte dela. Portanto, a gente precisa continuar, né, essa luta, uma luta que é por dignidade, uma luta que é por salário, uma luta que é por reconhecimento, reconhecimento do nosso trabalho e de todos os trabalhadores, por proteção social desse trabalho, né? Se você gostou desse vídeo, você deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, tá certo? Indica esse vídeo para mais alguém. E lembrando que a ONG Educar é Preciso está à sua inteira disposição para cursos, palestras e eventos, tá certo? É só nos contactar.